Irmã Ângela, se quiser falar um pouquinho enquanto eu coloco o louvor, seja muito bem-vinda à nossa reunião de domingo, 5 de julho. Hermana, si quiere dirigir unas palabras, hermana Ángela, Ok. para comenzar. Buenos días, hermanos y hermanas, todos aquí. Agradecemos el que ya estemos conectados a través de esta plataforma. Estamos felices de poder tener nuestro primer servicio de julio, nuestro servicio por Zoom. Gracias a los hermanos y hermanas por todos los esfuerzos que han hecho. Gracias, hermano Carlos, porque a la distancia estás aquí. Gracias. Darwin desde Bolivia, Carlos cruzando El Salvador, Humberto, yo de República Dominicana, hermanos de Ferrar, hermanos de Johnville. Un abrazo a todos. Vamos a iniciar formalmente con este servicio del día de hoy, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Eh, Adelante, hermanos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora convido a irmã Lúcia para a realização da oração pela paz. A paz, meus queridos irmãos, nesse domingo de tantas bênçãos, né? E nos eleva a cada dia. Eu vou ler essa oração da paz pelo Uruguai. Poderia, por favor, voltar a olhar para o leste comigo? Deus, Deus Criador, sabemos que o sol nasce no leste, é claro, todas as manhãs, mas é lá uma luz que alcança nossas almas.
lembrando-nos que é ali que a coragem nasce e renasce. Nesta semana que passamos a sentir a interconexão que nos une a todos, ao mundo inteiro. E agora, voltando para o sul, é daqui que sentimos o calor e é aqui que nos percebemos que devemos ter coragem suficiente para atravessar nossos próprios medos e ajudar uns aos outros a atravessar os deles. Podemos pegar a incerteza e transformá-la em fé. E se tivermos a capacidade, podemos nos preparar para que aqueles dias em que conduziremos outros a Cristo. Temos essa capacidade, ó Deus. Se tu nos ajudares a servir, deixando de lado outras coisas e discernimento, o que mais desejamos que façamos. E agora nos voltamos para o oeste, a terra dos seres, do trovão, os relâmpagos e trovões, e também daqueles que trazem o poder da cura. Pedimos-te, Criador, uma cura imensa, e que possamos levar essa cura deste lugar de volta aos nossos lares. Mestre, ajuda-nos a silenciar o clamor do mundo com o frescor da chuva intensa, para que o novo broto de um amor maravilhoso possa crescer. Ao voltar o nosso olhar para o norte, reconhecemos que a coragem caminha lado a lado com a sabedoria. E percebemos também que devemos permanecer firmes na missão que nos foi confiada. Da mesma forma, oramos por aqueles que vivem no norte, para que sejam guiados até nós. Agora, aqui embaixo, a Mãe Terra, ó todas as coisas dos nossos seres alados, aqueles que mantêm eretos bípedes e os quadrípedes, os que têm barbatanas, os que têm asas, todos estão em busca do seu propósito. Pai, sabemos que nossa mãe anseia pelas verdades libertadoras nesse evangelho e pedimos para que nessa semana possamos reconhecer a necessidade de priorizar isso, pois sabemos que Cristo está em todas as coisas e age por meio delas, primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Pai céu, permita-nos trazer a tua justiça à terra nesta semana. Permita-nos ser o teu povo, que traz o reino de paz de Sião para a terra. E agora em nossos corações, lembramos-nos da aliança que selamos, que nesta semana possamos contemplar o coração de Jesus e que o seu coração é aquilo que ele deseja para nós. Se torne plenamente real entre nós e em nossas famílias, nossas cidades, nossas províncias, nossas congregações, nossos pequenos grupos, em nossas risadas durante o almoço dessa semana, em nossas conversas, sempre com amor e, finalmente, oro para que nos ajam em favor dos mais pequeninos entre nós, neste planeta, e dos idosos, para que nos sintamos impelidos e nos tornas mais uma vez a comunidade de Cristo. Assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe e nos proteja durante essa semana e que a paz reine no coração de todos nós e de todas as comunidades e de todo o mundo. Amém. E obrigada. Amém. E deixa Amém. para o seu Bom texto, tá? dia, minha Eu amor. antes, não Tudo deu bem? tempo, mas obrigada, viu? Graça e paz, irmã Lúcia. Obrigado por sua participação e pela bela oração. Nesse Amém. momento, chamo também o irmão Henrique, que fará a leitura bíblica de hoje. Irmão Henrique, pode começar a leitura. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Vamos lá então, a gente vai fazer a leitura
de Mateus 11, 16 a 19 e 25 a 30. Com quem compararei esta geração? Ela é semelhante a crianças sentadas nas praças, que gritam para seus colegas: Nós tocamos flauta para vocês, mas vocês não dançaram. Nós lamentamos, mas vocês não bateram no peito de pesar. Da mesma maneira, João veio sem comer e sem beber, mas as pessoas dizem: Ele tem demônio. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, mas elas dizem: Vejam, um homem glutão e dado a beber vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. No entanto, a sabedoria se prova justa pelas suas obras. Em vista disso, naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo publicamente, Pai, Senhor céu e da terra. Por que escondeste essas coisas dos sábios e dos intelectuais e as revelaste aos pequeninos? Sim, ó Pai, por que tu te agradaste de fazer as coisas dessa maneira? Tu me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Venha a mim todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos. Pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Obrigado, irmão Henrique, pelas belas palavras de Mateus 11. Neste momento, chamo a irmã Karen, que fará a pregação da manhã, para que tome a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Consegue me ouvir? Conseguimos ouvir. Foque um pouquinho mais em você, que está bem no cantinho do vídeo. Isso. Tenho medo de mexer na tecnologia e ela desconectar. Vai tocar o vermelho. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês nesse dia e em todos os dias da vida de cada um. Um pouco nervosa, porque usando essa forma diferente, a gente acaba sempre usando o Zoom para assistir, e é a primeira vez que eu estou também para contribuir, para compartilhar as palavras. Então, eu tenho que agradecer muito a oportunidade e que vocês levem as palavras de hoje para o coração, como sementes, para que elas cresçam, germinem, cresçam e frutifiquem. E eu vou usar as palavras que foram lidas em Mateus 11. E é interessante, porque a frase que Jesus usa é: como podemos comparar essa geração? E é uma frase que nós ainda utilizamos nos dias de hoje. E sempre há conflitos de gerações, sempre há essas questões de diferentes gerações. E não só esse tipo de frase também que a gente usa. Nós usamos muitas questões. Ah, no meu tempo era assim. Ah, se fosse assim como na minha época. E a gente vê que o mundo passa, os tempos passam, mas algumas coisas continuam as mesmas. Mas o que Jesus quis dizer nesta palavra com os meninos na rua? O que ele queria dizer para nós? Uma coisa que nós dizemos até hoje, que aquela geração dele não estava satisfeita com nada. Não estava satisfeita com as coisas de alegria, com os cantos de um casamento. Tampouco estavam satisfeitos com as coisas de lamentos, com as tristezas de um funeral. Não havia satisfação. E é uma coisa que nós vemos hoje em dia. As pessoas reclamando de tudo.
nada nos contém. Naquela época, a situação era outra, não tinha se mesmo uma situação mais difícil, mas hoje em dia nós reclamação, reclamação, nada está bom, apesar de tudo que nós ganhamos nesses milhares de anos de tecnologia, de comunidade, da saúde, de informação. Tanta coisa mudou, mas ainda as pessoas reclamam de tudo. Naquela época, foi usado como exemplo o João Batista, que vivia da sua humildade, vivendo de mel, de gafanhotos, de roupas rústicas, mas por ele ser mais austero, as pessoas reclamavam. E por outro lado, Jesus era muito benevolente. Vivia entre os pecadores, vivia comendo, se encontrando em reuniões, e por causa disso ele era chamado de beberrão e comilão. Jesus compara a geração a crianças birrentas. E quantas crianças birrentas a gente encontra por aí? E a gente sempre critica essas crianças birrentas que reclamam de tudo. Se João Batista era rigoroso, dizia que tinha um demônio. Se Jesus comia com os pecadores, chamavam de guloso. Hoje isso reflete a polarização, a cultura das críticas constantes, onde qualquer postura adotada gera descontentamento e julgamentos precipitados. Nós não podemos ter uma ideia própria, não podemos ter opiniões ou discussões, tudo é criticado. E, principalmente, sofremos mais por causa dessas mídias digitais, sociais, que nós colocamos ali, fica gravado, e as pessoas usam para, muitas vezes, não só para fazer uma crítica, poderia ter uma crítica construtiva, mas são críticas e são agressões verbais muito intensas. E o que mais vemos são pessoas que criticam líderes, criticam outros cristãos, outras religiões, não estamos sabendo conviver, não estamos sabendo respeitar as diferenças, não estamos sabendo respeitar as personalidades das pessoas, não estamos sabendo respeitar os pensamentos. Nós criticamos o corpo, nós criticamos as vestimentas, criticamos as falhas como se ninguém falhasse. E isso tudo usado como se fosse pregando o nosso evangelho. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Vivemos em uma sociedade altamente polarizada, onde é muito difícil contentar a todos. Para tudo nós temos polarização na política, nas questões de saúde, de ciência, nas questões de futebol, nas questões de tudo. Não sabemos só ter a meio termo, não estamos sabendo dosar essas questões, não estamos balanceando essas questões. Quando está sol, reclamamos do sol, quando está chovendo, reclamamos da chuva, se está calor, se está frio, tudo é motivo. Devemos ser gratos a Deus pela chuva, pelo frio, pelo sol, pela nuvem de chuva. Tudo isso tem seu tempo, tudo isso tem a sua função. Sem frio, muitas frutas também não iam quebrar a dormência. Muitas frutas a gente não comeria. Se não fosse o calor, também muitas coisas nós também não poderíamos comer. A chuva, não. Sem a chuva, todos nós morreríamos de fome. Não só nós, mas todos os animais e todas as plantas. E em nossas vidas haverá momentos de choro. Às vezes é choro por tristeza, às vezes é choro porque você se machucou, às vezes é um choro de emoção, até choro de alegria. E muitos também teremos momentos de alegria, alegria por nós mesmos, alegria por outras pessoas. E devemos todos valorizar cada momento. Todos esses momentos são momentos de aprendizado, são momentos de acolhimento, de comunhão. Tudo isso tem propósito nas mãos de Deus. Todos nós que cremos em Deus devemos estar atentos sempre com as coisas de Deus. Quando estamos insatisfeitos,
a gente começa a reclamar, criticar, resmungar, e sempre lamentando. Deixamos de reconhecer o que Deus tem feito por mim, tem feito por Ele, por nós, por todo, né? Não podemos ficar muito presos nas aparências. Se fizermos isso, podemos ficarmos presos nessas coisas materiais, fugazes. Isso nos vai afastar de Deus. E assim seremos mais fáceis cometer erros. Jesus encerra a primeira parte dessa leitura dizendo e afirmando que a sabedoria é justificada por suas obras. Às vezes a gente fala, mas não executa as obras de Deus. Nós temos que ser exemplos, não só na fala, mas nas atitudes. Temos que ter como cristãos. Não devemos gastar o nosso tempo tentando agradar os outros. Nós não podemos mudar o que Jesus nos ensinou só porque uma pessoa não gosta. E a gente vê muito disso das pessoas trocando de igreja, porque aquela igreja ensina o que Jesus prega, mas ela não se sente bem porque ela não quer, ela não gosta, ela critica. Ela quer ser cristão da maneira dela, mas não da maneira que Deus e seu Filho nos ensinou. Isso reflete na nossa sociedade, que está intolerante. Ela é intolerante, ela é inconstante. Focada, como se diz nas mídias, em cancelar o outro. Se a outra pessoa fez um erro, cometeu um erro, não existe mais perdão, não existe mais compreensão, existe o cancelamento. Somos proibidos de termos ideias próprias ou uma aparência única. Se você tem tatuagem, você tem tatuagem. Se você não tem tatuagem, você não é moderno. Se você não gosta de determinados tipos de música, você não sabe nada. Se você não lê livro, você também é burra. Se você não assistiu filme, você também não é intelectual. Então, tudo isso são motivos das pessoas te julgarem. Mas nós, Cada día no oía eso. Cristo, temos que Cada día no oía eso. missão de Cristo é a nossa missão. Karen, O você desligou o áudio. Liga o microfone de novo. Desculpe. Eu vou reler Mateus 11, do 25 ao 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim a todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E neste momento, todos nós estamos sobrecarregados, sobrecansados, tentando agradar a todos e ainda agradar a Deus. Mas nessa passagem, Jesus nos revela a mais profunda verdade, a natureza divina. Ele agradece a Deus por escolher, revelar os ensinamentos espirituais. Não aquelas pessoas que se dizem autoconfiantes, aqueles eruditos, os sábios, os fariseus. Ele revela essa verdade aos humildes, aquelas pessoas mais desprezadas, marginalizadas, aos pequeninos, que esse sim depende de Deus. Esse sim depende do nosso acolhimento, do nosso amor. São os mais necessitados, são os mais vulneráveis.
e aqueles que reconhecem suas limitações. Porque principalmente nós temos que fazer uma autocrítica profunda, lembrar que nós não sabemos tudo, nós não sabemos tudo, nós não podemos fazer tudo. E com esse coração aberto, quebrantado, se consegue compreender o verdadeiro evangelho. E essa passagem nos lembra que a soberba pode nos afastar dos propósitos divinos. Essa passagem é dirigida aos pobres e marginalizados, desiludidos, com a religião oficial. Porque os judeus, naquela época, não queriam saber os seus conhecimentos divinos aos mais vulneráveis, eles não queriam compartilhar seus conhecimentos às outras pessoas. Mas Jesus veio para mudar isso. Principalmente aqueles que ansiavam pela libertação que Deus tinha para oferecer. Vamos deixar claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem que aceitar Jesus Cristo e segui-lo. Porque a gente às vezes fala, a pessoa virou crente. Nós não podemos falar que virou crente. Uma moeda continua com o mesmo valor de lado cara ou coroa. Nós temos que nos transformar em crentes. Quebrar o vaso e reconstruir e refazê-lo. Não só virar. E seguir, porque é muito fácil falar, mas agir com os ensinamentos é complicado. Jesus é filho e só ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quando rejeitamos os ensinamentos de Jesus, nós não podemos conhecer a Deus. E com certeza terá uma visão distorcida de Deus e irá ficar essa falsa visão para julgar o mundo, julgar os homens, praticar o evangelho que eu estou querendo acreditar. Não para me ensinar. Quem aceita e segue a Jesus aprende a viver em comunhão com Deus, obedecendo seus projetos e aceitando incondicionalmente os seus planos. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Viver segundo sua vontade traz paz e descanso. Uma vida guiada pelo amor e pela graça, deixando de lado uma vida oprimida pelo legalismo e pelas pressões do mundo. E eu não sei quantos aqui que sabem o que é o jugo. De fato, o que é o jugo? Aqui no Brasil, a gente chama, aqui em São Paulo, sobre a canga. A canga que segura o par de bois. E essa canga, ela não pode ser simplesmente ser, por mais rústica que seja, ela não pode ser pesada, ela tem que distribuir os pesos e ser confortável ao animal, senão ele não vai puxar carroça, ele vai sair. Boi é muito inteligente, o gado é inteligente. Aquilo que ele não consegue carregar, ele não leva. Por isso deve ser muito bem feita a canga, para que o animal consiga suportar essa canga, e ela deve ser cômoda. O jugo só é eficiente quando ela é bem distribuída no seu peso. E essa é uma coisa muito importante. Porque a canga dele deve ser falada, porque o jugo dele nós temos que falar. Que Jesus está nos convidando a sermos seus parceiros, e ele nos guiando, e ele nos ajudando a carregar as nossas cargas. E ele vai nos guiar nos ritmos da vida. Não é aquilo que a gente quer, mas assim é aquilo que o Pai, nosso Pai, quer e deseja para nós. Tudo isso, lembrar sempre que é baseado no amor, na misericórdia, na graça de Deus, não em rituais ou exigências calculadas, impensadas, muitas coisas as pessoas cobram dos outros. Muitas vezes, você tem que se ajoelhar ao seu chão. Essa semana eu não posso me ajoelhar com o joelho todo esfolado. Não posso. E eu vou ser menos amorosa ou crente de Deus porque não posso me ajoelhar essa semana. E aqueles que não podem mais por causa da idade, por causa de deficiência, se não se ajoelharem, não são exclamar, são menos valorizados por Deus. Então, tem muitas coisas que nós temos que entender as nossas limitações. Porque Deus quer nosso coração, não uma
caricatura de crente, não uma veste de crente, porque é nós, como seres humanos e seus filhos. Tanto é que Jesus não estava preocupado com os sábios e entendidos das palavras. Ele queria os pequeninos, aqueles desprezados, um lembrete da verdadeira compreensão dos caminhos de Deus. A gente não pode ser orgulhoso nesses momentos, a gente tem que largar o orgulho, a nossa soberba de lado e adotar uma postura de confiança e receptividade, de acolhimento, braços abertos. E essa passagem convida os crentes a refletir sobre sua própria abordagem quanto à fé, encorajando-nos a cultivar um espírito de humildade, um espírito de abertura para as orientações que Deus tem para nós. Ela assegura que as verdades de Deus sempre estão disponíveis a todos os que buscam com um coração sincero, independente do seu estado social ou intelectual. Todos são convidados, todos nós somos incluídos, todos nós somos seus filhos e Ele ama a todos incondicionalmente. Amém. Amém. Então vamos para mais um louvor. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou sobre as águas, está aqui, está ao meu lado. está aqui, está ao meu lado. E como um raio caindo sobre mim, Como um raio caindo sobre mim. me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. E já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Aquele que caminhou Sobre as águas, aquele que caminhou sobre as águas, está aqui, está ao meu lado. está aqui, está ao meu lado. Como um raio caindo sobre mim, Como um raio caindo sobre mim. me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. E já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Aquele que caminhou, Sobre as águas, aquele que caminhou sobre as águas, está aqui, está ao meu lado. está aqui, está ao meu lado. E como um raio caindo sobre mim, Como um raio caindo sobre mim. me queima, me queima, me
queima, me queima, me queima, me queima. Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. Te queima, te queima, te queima, te queima, te queima, te queima. Te queima, te queima, te queima, te queima, te queima, te queima. Nesse momento, eu convido o Bispo Darren e a irmã Ângela para o convite à Santa Ceia e à Santa Ceia. Amém. Obrigado, irmão Rodrigo. Eh, quero fazer o convite para a comunhão. Eh, todos são bem-vindos à mesa de Cristo, à ceia do Senhor, ou comunhão. É um sacramento no qual nos lembramos da vida, morte, ressurreição e presença contínua de Jesus Cristo. Na comunidade de Cristo, também experimentamos a comunhão como uma oportunidade para renovar nossa aliança batismal e formar-nos como discípulos que vivem a missão de Cristo. Outros podem ter entendimentos diferentes ou adicionais dentro de suas tradições religiosas. Convidamos todos os que participam da ceia do Senhor a fazê-lo no amor e na paz de Jesus Cristo. Vou ler uma escritura do livro de 1 Coríntios 11, 23 até 26. E diz: Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é meu corpo, que entreguei em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amados irmãos, vamos a somente os que podem se pôr de joelhos para fazer a oração. Vamos a fazer a bênção dos emblemas que vai fazer a nossa irmã Ângela Ramírez, nossa apóstola. Vou convidar somente a que podem pôr-se de joelhos e os que não podem estar bem. Amén. E depois de isso, vamos a servir a Santa Ceia. Acho que está no grupos, alguns reunidos, e vamos a servir a eles, a, e aguardar esse momento até que passe tudo. Então, eu vou pedir à irmã Ângela Ramírez para fazer a oração. Amén. Hermanos, pueden ponerse de rodillas lo que puedan. Vamos a orar. Oh Dios, Padre eterno, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo
que bendigas y santifiques este pan y este vino para todos los que coman y beban de él, que lo hagan en memoria del cuerpo y la sangre de tu Hijo que fue derramada por ellos, que den testimonio, Dios Padre eterno, de que siempre se acuerdan de él, a fin de que tengan su espíritu consigo. Amén. Pueden comer y tomar el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Todos listos? Amém. Ferrar sim. Joinville também. Então, nesse momento, vou mandar. O celular dele tá dando microfone. Tem que levar para lá. Só um minutinho. Nesse momento, farei algumas leituras aqui do chat, alguns pedidos de oração. Primeiramente, pedimos orações por nossa Venezuela, nossa nação irmã aqui, que está sofrendo por conta do terremoto, as famílias, as crianças, né? A gente tem acompanhado pela televisão, eu tenho acompanhado muito próximo, porque a minha vizinha e minha amiga, minha irmã, a Thaís, da qual está aqui, também tem seus familiares, é a sua terra natal, é o seu hogar, seu lugar, né? Então a gente se compadece e nos colocamos nesse lugar também de fala, porque nós aqui do Sul também já sofremos muito com a natureza, né? Com a fúria da natureza. E essa fúria da natureza não é porque é o castigo de Deus. Nós cremos que é por conta do ser humano que destrói a natureza, então, de alguma forma, o mundo é afetado, né? Não necessariamente que a Venezuela tenha afetado, o meio ambiente. Eles estão sendo castigados. Não. É, um, é, é algo que vem para nos fortalecer como seres humanos e para também entendermos sobre a nossa dignidade. Então, vamos pedir orações pela Venezuela, orações também pela minha amiga Adriane Kasprovic, que está enfrentando um problema de saúde. A irmã Fátima também pede oração pela saúde, alegria e união em Jesus. E também pelos nossos apóstolos, missionários, bispos, anciões, presbíteros, que estão em viagem sempre pregando o evangelho. Pedimos orações por eles também, e também por a nossa missionária Josie
que está sempre nos acompanhando aqui no Brasil. E então, nesse momento, eu peço à irmã Josie que venha realizar uma oração de súplica por esses pedidos, pela Venezuela, pela irmã Adriane, pela irmã Fátima, e também pela congregação de Joinville, de Ferraz e por toda a comunidade de Cristo. Ora, comigo. Deus eterno, estamos pedindo no nome do seu Filho Jesus que você vai abençoar nossas casas e familiares, porque você é um Deus de vida que chama-nos perto de você, que quer manter-nos em seus braços. Tu sabes, Senhor, tudo o que está acontecendo no país de Venezuela e o sofrimento do povo lá e todo o tormento que está acontecendo por muitas pessoas que não podem ver suas famílias, que não podem reclamar suas casas por causa da destruição. E Deus, sabemos, durante esses momentos, quando a senda se sinta longe e é pesada, que podemos chamar seu nome e você vai nos levantar. Ó Senhor, tu sabes todos os pedidos para a saúde, o que a gente precisa para ser melhor. E também, Deus, confiamos em sua vontade para abençoar-nos. E quando a caminham e andando como empecé, podemos chamar em você e confiar que você vai nos levantar e levar a carga a nosso lar. Ó Senhor, estamos pedindo que você vai ensinar nosso caminho, que você vai ajudar-nos para sentir sua paz cada dia, que você vai começar conosco cada momento, que tentemos tentação, Senhor, para ficar afastado de seus ensinamentos. Estamos pedindo direção, Pai. Se podemos entrar à obra com nossos vizinhos, não importante onde eles viver, onde ele está, mas ajuda-nos, Pai, para ficar seus mãos e pés disponível para servir. Ouve nossos pedidos, Pai, para a cura de muitas famílias que estão sofrendo neste momento. E seus filhos que estão precisando abençoe de saúde. E também, meu Pai, se podemos ficar a igreja que tu proclamou com comunidades de alegria, paz, justiça e amor. E pedimos essa oração, Pai, em nome de seu Filho Jesus. Amém. 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 Para finalizarmos, chamamos o pastor Gerhard para fazer a oração final. Ó irmãos, antes de fazer a oração, eu quero falar a todos que hoje estamos felizes, embora tantos problemas, tantos sofrimentos. Hoje tem uma esperança que essa data de hoje, que essa reunião que fizemos, a união que vai crescer mais participantes, era isso que faltava para nós todos, para crescer todos, eu digo. Nós vamos crescer juntos e que essa igreja seja unida, não só aqui no Brasil, como em qualquer outro país. E em todo o mundo nós temos que ter essa união. E que essa reunião de hoje seja a primeira de muitas que vão aparecer e cada vez melhor. Isso me dá alegria e dá mais esperança outra vez. Então, em nome disso, eu quero orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, estamos diante de Ti, Senhor.
e agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, unidos, no mesmo espírito, no mesmo amor, como verdadeiros filhos teus, como irmãos, como nosso Salvador, Redentor Jesus Cristo, como nosso povo, somos seus co-irmãos. E agradecemos por toda a bênção e esta oportunidade que mais uma vez estamos oferecendo para que possamos crescer e suportar os sofrimentos, como já foi dito, pelo teu Filho, que aqueles que vão ser seus seguidores, eles também vão carregar os seus passos, vão ser perseguidos, vão ser expulsos, tudo vai ser porque o inimigo não descansa, ele está atento para a nossa fraqueza, para o nosso descuido. E por isso nós temos que estar unidos, para que essa corrente, cada um de nós seja o elo dessa corrente que não pode se romper. E esse momento, Senhor, mais uma vez eu agradeço por tudo e por todos que participaram, e por todos que planejaram todo esse culto, que seja abençoado daqui para frente, cada vez melhor e crescendo o teu Santo Espírito. Amém. 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 Então, nos vemos no próximo, daqui 15 dias. Estamos preparando uma qualidade técnica da qual não conseguimos dar conta a tempo para a reunião de hoje, porque o áudio ficou, a parte da imagem ficou bem boa, mas o áudio para o YouTube ficou muito chiado e muito baixo. Então, eu e o Henrique estamos estudando o melhor aplicativo para utilizar e para ficar melhor a nossa qualidade de transmissão. E agradeço a presença de todos em nome de Jesus. E me sinto muito compadecido pelo que o irmão Gerhard falou aqui também. E estamos unidos no mesmo propósito e no mesmo espírito, embora com 400 quilômetros de distância de uns, 1000 e poucos de outros, mas estamos unidos em Cristo. Um abraço carinhoso no coração de vocês e um ótimo domingo. Amém. Obrigado, Amém. irmãos. A Obrigado. paz de Deus seja Amém, com cada um. irmãos. A paz de Deus seja com todos neste tempo. Deus abençoe. Saudações a toda a igreja. Saludos en Bolivia, saludos en Dominicana también. Formar parte de Amén. esta comunión que nos une a todos. Bendiciones, hermano. Amém. Buen día. Estamos, en este momento, estamos viajando a otra congregación en San Salvador. Dios abençoe, saludações a toda Aqui, fala. Saludos en Bolivia, saludos en Dominicana también. Formar parte de esta comunión que nos une a todos. Bendiciones, hermano. Amém. Bom domingo a